Terceira semana do tempo comum. Terça-feira. A catequese sobre a criação. Números de 282 a 289. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. 282. A catequese sobre a criação reveste-se de capital importância. Ela diz respeito aos próprios fundamentos da vida humana e cristã, pois explícita a resposta da fé cristã à pergunta elementar feita pelos homens de todas as épocas: de onde viemos? Para onde vamos? Qual é a nossa origem? Qual é o nosso fim? De onde vem e para onde vai tudo o que existe? As duas questões, a da origem e a do fim, são inseparáveis, são decisivas para o sentido e a orientação de nossa vida e de nosso agir. 283. A questão das origens do mundo e do homem é objeto de numerosas pesquisas científicas que enriqueceram magnificamente nossos conhecimentos sobre a idade e as dimensões do cosmo, o devir das formas vivas, o aparecimento do homem. Estas descobertas nos convidam a admirar tanto mais a grandeza do Criador, a render-lhe graças por todas as suas obras, pela inteligência e pela sabedoria que dá aos estudiosos e aos pesquisadores. Com Salomão, estes podem dizer: ele me deu um conhecimento exato de tudo o que existe, para eu entender a estrutura do mundo e as propriedades dos elementos, pois a sabedoria, artífice de todas as coisas, mo ensinou. Sabedoria 7, versículos 17 e 22. 284. O grande interesse reservado a essas pesquisas é fortemente estimulado por uma questão de outra ordem e que ultrapassa o âmbito próprio das ciências naturais. Não se trata somente de saber quando e como surgiu materialmente o cosmo, nem quando o homem apareceu, mas, antes, de descobrir qual é o sentido de tal origem, se ela é governada pelo acaso, um destino cego, uma necessidade anônima ou por um ser transcendente, inteligente e bom chamado Deus. Se o mundo provém da sabedoria e da vontade de Deus, por que existe o mal? De onde vem? Quem é o responsável por ele? Haverá como se libertar dele? 285. Desde o início, a fé cristã tem se confrontado com respostas diferentes da sua, no que diz respeito à questão das origens. Assim, nas religiões e nas culturas antigas, encontram-se numerosos mitos acerca das origens. Certos filósofos afirmaram que tudo é Deus, que o mundo é Deus, ou que o devir do mundo é o devir de Deus, panteísmo. Outros afirmaram que o mundo é uma emanação necessária de Deus, emanação esta que deriva dessa fonte e a ela volta. Outros ainda afirmaram a existência de dois princípios eternos, o bem e o mal, a luz e as trevas, em luta permanente entre si, dualismo, maniqueísmo. Segundo algumas dessas concepções, o mundo, pelo menos o mundo material, é mau, produto de uma queda e, portanto, deve ser rejeitado ou superado, gnose. Outras admitem que o mundo tenha sido feito por Deus,
mas à maneira de um relojoeiro, que uma vez terminado o serviço, o abandonou a si mesmo, deísmo. Ainda outras não aceitam nenhuma origem transcendente do mundo, tendo neste o mero jogo de uma matéria que teria existido sempre, materialismo. Todas essas tentativas dão prova da permanência e da universalidade da questão das origens. Esta busca é própria do homem. 286. Sem dúvida, a inteligência humana já pode encontrar uma resposta para a questão das origens. Com efeito, a existência de Deus Criador pode ser conhecida, com certeza, por meio de suas obras, graças à luz da razão humana, ainda que muitas vezes este conhecimento seja obscurecido e desfigurado pelo erro. Por isso, a fé vem confirmar e iluminar a razão na compreensão correta desta verdade. Pela fé, compreendemos que o universo foi organizado pela palavra de Deus, de sorte que as coisas visíveis provêm daquilo que não se vê. Hebreus 11, 3. 287. A verdade da criação é tão importante para toda a vida humana que Deus, em sua ternura, quis revelar a seu povo tudo o que é útil conhecer a este respeito, para além do conhecimento natural que todo homem pode ter do Criador. Deus progressivamente revelou a Israel o mistério da criação. Ele, que escolheu os patriarcas, que fez Israel sair do Egito e que, ao escolher Israel, o criou e o formou, revela-se como aquele a quem pertencem todos os povos da terra e a terra inteira, como o único que fez o céu e a terra. Salmos 115, 15, 124, 8, 134, 3. 288. Assim, a revelação da criação é inseparável da revelação e da realização da aliança de Deus, o único, com seu povo. A criação é revelada como sendo o primeiro passo rumo a esta aliança, como o testemunho primeiro e universal do amor todo-poderoso de Deus. Além disso, a verdade da criação exprime-se como crescente vigor na mensagem dos profetas, na oração dos salmos e da liturgia, na reflexão da sabedoria do povo eleito. 289. Entre todas as palavras da Sagrada Escritura sobre a criação, os 3 primeiros capítulos do Gênesis ocupam um lugar único. Do ponto de vista literário, esses textos podem ter diversas fontes. Os autores inspirados os colocaram no começo da escritura, de modo que eles exprimem, em sua linguagem solene, as verdades da criação, de sua origem e de seu fim em Deus, de sua ordem e de sua bondade, da vocação do homem, do drama do pecado e da esperança da salvação. Lidas à luz de Cristo, na unidade da Sagrada Escritura e na tradição viva da Igreja, essas palavras são a fonte principal para a catequese dos mistérios do princípio: criação, queda, promessa da salvação.